Salve, salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui do canal Essa é Minha Cara. E um vídeo tanto quanto desafiador, cara, porque eu vou falar hoje de uma banda que tem uma história aí confusa, especialmente em relação a membros, né, cara? A entrada e saída de membros da banda, por confusões ali, brigas, problemas com drogas, outras doenças também, dificuldade com gravadoras para lançamento de disco. Olha, eu vou falar pra você, cara, é uma banda que foi... Cara, eu vou falar uma coisa até, é bom que se diga, cara. É uma banda que tem um status ainda muito grande, muito forte, apesar de tudo que passou. Agora eu fico imaginando o que seriam, né? O que seria dessa banda se eles não tivessem tido todos esses obstáculos aí no decorrer da carreira, né? Talvez eles tivessem entrado pro Big Four, né? Do thrash metal americano ali, né? Tivessem conquistado uma vaga. Eu, particularmente, mesmo com toda essa situação, é uma questão pessoal. Acho que essa banda entraria tranquilamente no lugar do Anthrax, por exemplo. É lógico que vocês estão vendo aí já no título do vídeo que eu estou falando do Exodus. Isso mesmo, ou Exodus, né? Como se diria aí, mais no inglês, mais caprichadinho aí. Mas o Exodus, né? Como a gente fala por aí mesmo. Uma banda, cara, que começou, ó, o problema já começa logo de cara. Uma banda que começou em 79, na cidade de Richmond, na Califórnia. Então ali, né, uma galera da Bay Area ali, né, chamada Bay Area e tal, aquela região que era muito aí, realmente rica, que surgiram aí, onde surgiram várias bandas aí que fizeram bastante sucesso não, mas que foram marcantes. Sucesso é uma coisa, né, sucesso é Metallica, vamos dizer assim, né, mas que foram muito marcantes ali por cenário ali do thrash metal. Então essa região da Califórnia foi muito importante nesse sentido. Então os caras começaram em 79, só que só foram gravar o primeiro disco em 85, lançar o primeiro disco em 85. Isso aí já foi um problema. Por exemplo, o Metallica começou em 81, lançou o primeiro álbum em 83. Então eles aproveitaram bem o momento ali, né? Foi o timing perfeito para eles conseguirem realmente explodir e serem tidos como um dos pioneiros, como um dos caras que abriram as portas aí pro gênero de alguma forma, né? Principalmente nos discos que viriam a seguir, né? O Exodus teve esse problema aí, cara, de ser lançado o primeiro álbum deles, o Bounded by Blood, em 85 somente, velho. Tá? É um disco, não quero falar com muitos detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar longo demais. A banda tem uma discografia muito grande, vou procurar passar por fases aqui para ficar um pouco mais fácil. Esse vídeo até poderia ser, quase que poderia ser um Essa é Minha Coleção, se essa banda, se eu não tivesse começado a gostar dessa banda tão recentemente, e também se eu tivesse todos os discos dos caras, que eu não tenho. É muito disco, e nem todos, alguns não são muito bons, eu não achei muito bons, outros eu estou ainda me acostumando, tem um especificamente que estou me acostumando ainda, então vai ficar como um especial aqui, como uma pessoa que está, como um cara que está se aprofundando cada vez mais na obra dos caras. Já me aprofundei bastante até, mas que estou ainda no processo ainda de curtir cada vez mais, mas quis passar aqui para vocês pela quantidade de discos que eu tenho, achei que era legal passar aqui para vocês. Então, Bounded by Blood, retomando aqui o primeiro álbum dos caras, essa capa terrível, de péssimo gosto, mas é um disco que tem um conteúdo absurdo, né, cara, com vários clássicos aqui, a própria faixa título, né, Bounded by Blood, e aí eu vou me ferrar, por isso é que a minha lente está aqui, é maravilhosa para me ajudar. Bounded by Blood, Piranha, né, cara, tem nesse disco aqui, A Lesson in Violence, puta disco com certeza. E, cara, é legal dizer, antes de dar sequência aqui, que eu demorei muito, como eu estava falando até agora há pouco, que eu não faz muito tempo que eu gosto de Êxodo, sempre ouvi falar, lógico, principalmente porque o Êxodo para mim era a banda da onde veio Kirk Hammett. É isso, como grande fã de Metallica por muitos e muitos anos, né, ou há muitos e muitos anos, o Exodus para mim se resumia por muitos anos a banda do Kirk Hammett. E depois, muitos anos depois, a banda do cara que foi pro Slayer. É claro que essa altura eu já tinha muito mais noção da importância do Exodus, era uma questão de gosto mesmo. Eu tinha ouvido uma música ou outra, vi uns clipes na MTV, não gostava nem do visual do Paul Baloff, cara, era um negócio meio estranho, assim, é aquela coisa de moleque, velho, não adianta. Eu bati o olho ali, não gostei da época, não gostei do vocal, não gostei do visual, não rolou pra mim, cara. E aí depois, então, mas quando o Gary Holt foi pro Slayer, né, entrou no Slayer pra substituir o Jeff Hanneman e tal, eu já respeitava bem mais a banda, independente de gostar ou não, já respeitava bem mais, achava foda. Gary Holt é um puta no guitarrista, e me aprofundando na obra do Exodus, eu pude ter ainda mais certeza disso, vou concluir até essa parte daqui a pouquinho. Então, recentemente, aquela coisa que eu faço de vez em quando, né? Deixa eu ver com mais calma aqui, a galera fala tanto, eu acho que eu vi aquele Ranking Crew, se não me engano, ou foi depois que eu vi o Ranking Crew. Eu não sei, velho, eu sei que foi algum vídeo, acho que eu devo ter visto. Eu falei, cara, deixa eu ver essa porra aqui. Aí que foi a minha primeira tentativa, de verdade, de ir ouvindo e tal. Não digo nem a primeira tentativa, mas o primeiro disco que me pegou pra valer foi esse aqui, ó. O segundo disco deles, o terceiro disco deles, na verdade. Até vou colocar aqui, para não falar besteira, que são tantos discos, cara, que é foda mesmo, tem muito disco aí.
É o terceiro. Justamente, e muitos dizem que é o melhor, hein? Não necessariamente o Bonded by Blood. Muitos dizem que é o Bonded by Blood. Mas muitos dizem também gostam muito desse aqui, que é o Fabulous Disaster. Esse disco eu achei foda. Vocal na medida, sonzeira fodida, perfeita. Vale lembrar que nesse álbum aqui, já o vocalista já era o Steve Zetro Souza. O Paul Baloff gravou o primeiro álbum. Depois logo já saiu da banda. Né, e depois ficou por algum tempo aí o Steve Zetro Souza gravando alguns discos. Ele já tinha gravado o disco anterior que eu não tenho, Pleasures of the Flesh. Esse é o disco que eu tô tentando assimilar, vendo se realmente é da hora. Eu acho que é, velho. Acho que é uma questão de achar um preço mais interessante aí que vai rolar. Então, Fabulous Disaster, o segundo disco de 87 é o Pleasures of the Flesh. Depois o Fabulous Disaster de 89. Olha, o Metallica já tinha destruído, já estava já reinando quando saiu esse disco aqui, o terceiro só do... Só não, o Metallica, se for ver essa altura, tinha 4, né? Era o terceiro do Exodus, enfim. Mas o terceiro disco que o Exodus lançou esse disco aqui, que pra mim é o mais foda, é o mais da hora, tá? Fabulous Disaster, que tem Toxic Waltz, tem muita coisa boa, velho. Vamos ver aqui, ó. Aqui, The Last Act of Defiance aqui pra abrir. Fabulous Disaster, a música título. Cara, que disco foda, com certeza aqui. Vamos ver aqui. Uma música que eu acho que eu lembro que é boa, cara. Corruption, talvez. O disco é muito bom, cara. O disco inteiro é muito bom. Eu destaco mais mesmo a Fabulous Disaster e a Toxic Waltz, tá? Então o disco é excelente mesmo. Mas é aquilo que eu falei, né, cara? A banda que teve muita mudança de formação, muito cara entrando e saindo. Mesmo o Gary Holt, que é o cara da banda, não é membro original. Eu tava reforçando essa informação agora há pouco aqui, dando uma pesquisada sobre a banda. O Kirk Hammett era um dos guitarristas, saiu pra entrar na Metallica, como eu falei, mas era um outro guitarrista original. Até anotei aqui, ó. Ele tem um nome, se não me engano, um nome italo-americano, aqui um cara italo-americano, qual é o nome dele? Parará. Tim Agnello era o guitarrista original do Exodus, depois entrou o Gary Holt, aí ele gravou todos os discos, tá? Ele não é o membro original, podemos dizer, mas ele gravou todos os discos, absolutamente todos, o único cara que gravou todos os discos do Exodus, beleza? Mas muita troca, muita coisa. Depois do Fabulous Disaster, tem 2 discos que eu não tenho, esses o pessoal fala mal mesmo, eu não cheguei a dar muita atenção pra ouvir não, é o Impact is Imminent, de 90, e o Force of Habit, de 92. Que a capa é muito louca, é uma época que o grunge estava estourando, então muita gente se aventurou ou em mudar a estética ou mudar o som mesmo, cara. Eu nunca ouvi com muita atenção o Force of Habit, mas tem gente que fala bem, mas nas listas que eu dei uma olhada, dei uma pesquisada, ele tá sempre lá mais pra baixo, ou na maioria das vezes tá mais pra baixo, ali nas posições mais baixas, né? É um detalhe aí, cara. E nesse meio tempo o Steve Zetro Souza continuava, hein? Continuava na banda e tal, ele era o vocalista. Entre ele e o Paul Baloff, cara, até posso dizer aqui de cara, eu acho que eu prefiro o vocal do Paul Baloff, cara. O Paul Baloff, que a galera fala. Eu acho que o vocal dele... São vocais parecidos, tá? Estilos bem parecidos de vocal, timbres similares, mas eu acho que o Paul Baloff me agrada um pouco mais. Algo como Bon Scott e Brian Johnson, saca? Eu prefiro Bon Scott. Algo do tipo aí. Depois vem Temple of the Damned, um álbum em que o... Agora tem que ter certeza pra não falar bobagem aqui, cara. Ainda era com os Steve Zetro Souza, esse disco aqui, Temple of the Damned. Eu vou mostrar aqui, cadê esse disco? Acho que eu deixei ele errado aqui na minha... Aqui, ó, tá logo aqui, ó. Que é um dos melhores discos do Exodus, apesar de ele ser a era mais moderna, né, vamos dizer assim. A banda, inclusive, fez uma pausa, né? A banda teve 2 hiatos grandes, inclusive. Então você vê, ó, o último disco já tinha sido lançado em 92, né, o Force of Habit, que eu falei, estranhão. Só 12 anos depois que a banda foi voltar, com o Temple of the Damned, com o Steve Zetro Souza mais uma vez no vocal, e destruiu, cara. Um disco muito bom, realmente. Tá entre os melhores ali, também, dos que eu mais curto, com certeza, ali. Entre ali os primeiros 5, mais ou menos, aí, o Temple of the Damned. Belo disco também, né, do Exodus aqui, pra reativar, né, a banda, né, cara, em 2004, então depois desse ato tão grande. Velho, antes desse disco, eu esqueci de colocar aqui, por isso que eu coloquei na ordem diferente aqui, eu mesmo acabei não me ligando nisso. Antes desse disco, Temple of the Damned, teve, cara, o Another Lesson in Violence, velho. Esse disco ao vivo. A banda tem 3 discos ao vivo, mas esse aqui talvez o que mais se destaca, que é basicamente o Bonded by Blood ao vivo, mais uma música do Fabulous Disaster, que havia sido composta pelo Paul Baloff. O Baloff voltou pra banda nessa época aqui. Inclusive a música Brain Dead, se não me engano. Cara, não vou lembrar agora de cabeça, eu acabei de ler agora há pouco ali. Ai, cacete, cara. Não vou lembrar. Sei que entraram algumas músicas aqui, umas 2 músicas, se não me engano.
que ainda foram compostas, que entraram em outros discos, mas que foram compostas pelo Paul Baloff, tá? E mais uma que é da época de demo deles, assim, uma música mais antiga, pré-Bonded by Blood, pelo que eu pesquisei aqui. Então, um belo disco ao vivo aqui. Foi uma tentativa do Paul Baloff voltar, não rolou muito, e alguns anos depois, cara, antes da banda voltar com o Temple of the Damned, com o Steve Zetro Souza, o Paul Baloff morreu, cara. O cara que teve problemas aí de saúde bem sérios, acabou falecendo em 2001, né? E aí acabou realmente, infelizmente, né, dando mais fazendo com que o Exodus tomasse mais um tempinho aí pra voltar de novo às atividades, cara. Ele morreu realmente aí em 2002, pra ser mais preciso. Ele ficou entre 2001 e 2002, ele tava pra voltar de vez pra banda, mas acabou aí falecendo, velho. E depois também, olha o que eu falo, olha as confusões, hein? Agora eu vou dar uma acelerada, porque senão fica aqui até amanhã. Olha quanta mudança de formação. O Steve Zetro Souza saiu da banda logo depois do Temple of the Damned. Mais treta, mais confusão. Ele acabou saindo da banda e entrou o Rob Dukes, que é um cara, velho, eu tava pesquisando isso antes de começar a fazer o vídeo, pesquisando não, matutando nisso. É difícil, por mais que você seja bom, se você seja talentoso, cara, o fato de você ter tido em uma banda vocalistas, membros tão assim icônicos, tão importantes, fica difícil de você conquistar a galera. Ainda mais o metal, que é um público tão assim, exigente, velho, vamos colocar assim. Então o Rob Dukes, por mais que tenha feito excelentes trabalhos dentro do Exodus, cara, ainda a galera, eu acho que no geral a galera ainda prefere o Paul Baloff ou o Steve Zetro Souza, tá? Eu gosto bastante sim do Rob Dukes, talvez ainda prefiro o Paul Baloff, mas gosto bastante do trabalho dele, do tipo de vocal dele. É o mesmo tipo, mais ou menos, talvez dê pra comparar com o que acontece com o Derek no Sepultura e também com quem que eu tinha pensado? O Joe Bush do Anthrax. O Joe Bush fez excelentes trabalhos também no Anthrax, por aquilo que o Anthrax não sou tão fã, mas é o Belladonna que a galera sempre quer de volta, né? Sempre prefere, como clássico realmente. E a mesma coisa do Max em relação ao Derek. É complicado, tá ali, trampando, fazendo seu trabalho, lançando bons discos. Não é muito a minha cara, mas os discos que são os considerados melhores aí com o Derek não são muito a minha cara, porém é tido que o cara faz um belíssimo trabalho, mas na minha opinião ainda prefiro a época do Max. Então por isso que o Rob Dukes também passou por uma dificuldade, o tempo que ele teve na banda, excelentes álbuns, porém ainda era aquela questão, ainda era questionável. Então ele lançou o... Caramba, difícil de ler aqui, olha só, olha eu dando um pau em mim mesmo aqui, ó. É um nome grande de disco, cara, aí eu acabo me confundindo, quero falar errado. Shovel-Headed Kill Machine. Tava ouvindo agora há pouco esse disco, cacete. Shovel-Headed Kill Machine. Excelente disco de 2005, logo um ano depois do Temple of the Damned, hein? Já saiu esse aqui. Aí lançou começaram 2 discos conceituais, cara. É o The Atrocity, né? O The Atrocity Exhibition Exhibit A, 2007. Tem uma capa, inclusive tem capa alternativa. Tem essa, ou tem essa, capa muito louca, hein? Capas bem loucas. É um disco muito trampado, com faixas bem longas, ele é um tanto quanto cansativo, cara. De todos que eu tenho aqui, talvez seja o disco mais difícil de curtir do Exodus, tá? Vou ser bem sincero. O que veio o seguinte, ele segue a mesma linha, mas ele tem um pouco mais, parece que ele tem um pouco mais de pegada, ele vai mais direto ao ponto, apesar também de ter faixas bem longas. É o The Atrocity Exhibit B, The Human Condition. Então tem o The Atrocity Exhibition Exhibit A, de 2007, e 2010 saiu o Exhibit B, The Human Condition, que é esse aqui. Tá? Já gosto bem mais. Rob Dukes faz um trampo fodido aqui, cara, impressionante. Impressionante o que ele manda bem aqui, né, nos vocais. Cara, entre esses discos aqui, teve uma gravação, Let There Be Blood, que é outro trampo do Rob Dukes, que eu não tenho. Entra naquela seara, então eu vou ter que acabar fazendo uma comparação de novo, de regravações de discos clássicos. Eu falei agora há pouco, fiz análise recentemente do Morbid Vicious, né, de Sepultura, mas eu disse que não é necessariamente, ele não estava no nível do Esquizofrenia, Beneath the Remains Arise. Então até entendo que ele merecia uma gravação mais de qualidade. O Suicidal Tendencies, que eu citei também no outro vídeo, estavam entrando na gravadora, eles tinham que gravar um novo disco para poder ter os direitos daquelas músicas, algo assim. Então tem um pouco mais de propósito. Esse aqui, o Let There Be Blood, acho que não precisava. A gravação do Bonded by Blood tá excelente. Tudo ali tá muito bem feito, tá? Por mais que seja o primeiro disco, a banda já tava ali com uma pegada muito boa. Mas mesmo assim resolveram gravar o Let There Be Blood, que eu nunca nem me deu trabalho de ouvir, cara. Fiquei com a fotografia da época aqui do Bonded by Blood. Mas tem gente que fala bem, tem gente que acha que é um desperdício de tempo. Complicado, né? Então, depois que tiveram esse Let There Be Blood e os 2 que eu falei conceituais, né? Os Exhibits, vieram mais 2 discos excelentes, já sem Rob Dukes. Rob Dukes saiu da banda, volta Steve Zetro Souza e os caras lançam 2 excelentes discos, hein? E eu gosto mais desse aqui,
que é o Blood In, Blood Out. Tem até a participação do Kirk Hammett fazendo solo em uma das músicas. Excelente disco, porradaria, cara. As faixas voltaram a ser um pouco mais curtas. Os caras mandaram bem demais. Saiu em 2014 esse disco, mais 4 anos de intervalo, né? E o último disco que saiu, depois de um intervalo de 7 anos, foi esse aqui, ó, Persona Non Grata, de 2021. Tá? Bom disco. Ele é um pouco inferior ao Blood In, Blood Out, mas eu acho muito bom, cara. Eu não vou nem ficar entrando muito em comparação, mas também eu mesmo já me expliquei isso, cara. Não dá pra ficar esperando de algumas bandas aquilo que elas eram há muitos anos. Tem bandas que não têm essa proposta e outras têm. O Slayer sempre procurou fazer algo sempre muito parecido. Um momento ou outro tentou mudar, mas basicamente tentou seguir a mesma linha. O Exodus é outra banda desse tipo aqui, que mudava uma coisa ou outra, mas seguia mais ou menos a mesma linha. Então Persona Non Grata é um disco que poderia ter sido lançado aí no meados da década de 90, né? Naquele tempo que a banda ficou parada aí, podia ter sido lançado normalmente ali, num álbum de trash excelente, o Persona Non Grata, tá? Então o Exodus, cara, é isso, uma banda realmente que eu aprendi a curtir, a valorizar bastante, depois que eu me aprofundei. Riffs espetaculares, Gary Holt, agora falando de Gary Holt, dá pra entender porque que ele é o dono da banda, cara. Ele faz quase todas as letras, são deles. Ele divide os solos com alguns dos parceiros, né? Hoje o Lee Altos, mas foi o Rob Hunold, né? Por um bom tempo também. Foi um dos que assumiu, foi um cara que assumiu a guitarra por muito tempo, o Rick Hunold, na verdade. Então, sendo ele na parceria, sendo o Lee Altos na parceria com o Gary Holt, trabalho espetacular, mas o Gary Holt é um rifeiro fudido, se encaixou muito bem no Slayer, né, porque ele esteve por lá, como eu disse, substituindo o Jeff Hanneman, tá? Então realmente a gente tem que exaltar mesmo, quem gosta do thrash metal, tem que exaltar o Gary Holt, porque ele é foda mesmo. Na bateria, cara, por muito tempo, né, o cara principal, que é o cara que ele saiu durante a trajetória da banda, mas é um cara que ficou na maior parte, desde o comecinho mesmo, quando a banda começou em 79, é o Tom Hunting, baterista. Outros passaram por lá, mas ele ficou o tempo inteiro, assim, saiu um pouquinho, né, mas ele tava lá no comecinho da banda. Hoje tem o Steve Zetro Souza, que eu falei, né? Jack Gibson no baixo já está há bastante tempo, já longa data, desde 97, 98, 2001 até agora, né? E o Lee Altos que eu citei agora há pouco. Bateristas que passaram pelo Exodus, cara, além olha, quase esqueci de novo o nome dele, do Tom Hunting. Olha só, John Tempesta, cara, que tocou no White Zombie, tocou no Testament, excelente baterista, mas ele gravou o disco que eu não sou fã, Impact is Imminent e Force of Habit. Você teve aí o Paul Bostaph, grande Paul Bostaph, fez um trabalho fodido no Shovelheaded Kill Machine, velho. É isso? Shovelheaded Kill Machine. Fez um excelente trabalho. Paul Bostaph, né, cara? Que é outro que teve dificuldade de entrar no lugar de Dave Lombardo, né? Mas que fez um trabalho excelente também. Grande Paul Bostaph, cara, do Forbidden e tudo mais. Um excelente baterista também. Então é isso, cara. Exodus, volto aqui a dizer, excelente banda. Vamos ouvir um pouquinho. A trilha é justamente esse disco aqui, tá? Another Lesson in Violence. Vamos ouvir um pouquinho de Exodus? Por que não? Que porradaria maravilhosa, cara. Olha o solo aí, ó. Que coisa maravilhosa, cara. Eu não vou nem colocar vocal aqui para não assustar vocês, porque realmente tem gente que vai rejeitar o vocal. Então fiquem para vocês mesmo aí terem essa experiência, ver o que vocês acham, se quiserem ir acostumando, ou se rejeitarem de cara, ou se gostarem de cara, fica aí a critério de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar dos caras. É isso aí, continua fazendo turnê, adoidado, né? Na medida do possível, tá? Retornando, fazendo festivais e tudo mais. Uma excelente banda realmente aí, o Exodus, que segue realmente honrando as tradições do thrash metal americano ali, galera da Bay Area, certo? É isso aqui que eu tenho de Exodus. Quem sabe em breve, aí, como eu falei, não rola um Pleasures of the Flesh, mas por enquanto é isso aqui que eu tenho. Ficou longo o vídeo, provavelmente, esse especial aqui, dentro das minhas possibilidades, sobre essa banda foda que é o Exodus, Gary Holt, a galera foda. É nóis, galera. Depois a gente volta com mais um vídeo. Até mais.